Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentarmos a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer mais uma vez, estamos aqui nesta noite para nos agradecer esta oportunidade franqueada que o Senhor nos concede. Mais uma vez estamos a meditarmos a palavra do Senhor. Quero agradecermos a Deus, aos queridos amados. Deus abençoe a todos os irmãos. Somos gratos a Deus pela vida de cada um que nos tem dado esse privilégio, nosso querido, nosso amigo, nosso irmão Djalma, nosso pastor Djalma. Quero mandar uma saudação para ele, sua esposa, sua família. Deus abençoe, nos tem nos dado este privilégio e podemos estarmos também compartilhando com o seu canal. Deus abençoe o nosso amado irmão. Deus abençoe nosso irmão pastor, nosso irmão Zé. Também o nosso irmão Léo Judá, Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado esta oportunidade de estarmos mandando mensagem para a gente, nos estarmos trazendo esta oportunidade, este carinho, esse momento que nós temos de podermos compartilharmos com a palavra de Deus. A gente sabe que não é fácil. Quando a gente dedicamos a palavra de Deus, a gente sabe que não é simplesmente pregoarmos a palavra do Senhor. Não é simplesmente a gente falarmos o que a Bíblia nos ensina. O importante é que a gente meditamos, leamos e vivenciamos a palavra de Deus. Porque só pregar não adianta a gente pregarmos, falarmos, expressarmos teologicamente, e dar aquela explicação que as pessoas possam se entendermos com que nós falamos a palavra de Deus. Mas precisamos verdadeiramente termos a graça, ter a unção, ter a presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos verdadeiramente estarmos aqui trazendo algo da parte do Senhor. Porque de nós mesmos a gente não temos nada. Se for depender de mim, se for depender daqueles que pregam a palavra de Deus, não vai sair nada. Mas o Espírito Santo de Deus é que nos proporciona, que nos direciona. Deus conhece a cada um a sua necessidade. Deus conhece a todos nós que precisamos verdadeiramente de uma palavra. E por isso que a palavra é importante, o louvor também é importante. Quando muitas vezes as pessoas têm aquele dom de louvar, a gente sabe que é muito bonito quando as pessoas louvamos a Deus, mas eu não tenho esta vocação de louvarmos ao Senhor. Temos aqui apenas uma pequena expressão biblicamente para nos trazermos para nossas vidas. Mas eu agradeço a Deus pelo que o Senhor tem feito na minha vida, agradeço a Deus pelo carinho, pela oportunidade dos amados irmãos, tanto do Facebook também como do Instagram também. Deus abençoe a cada irmão. Deus abençoe os nossos companheiros, Deus abençoe a igreja do Senhor, aqueles que estão nos hospital, aqueles que estão no leito, aqueles que neste momento estão preocupados com o dia da manhã. Lembre de uma coisa, o Senhor, Ele é a saída, o Senhor, Ele é a solução de todas as coisas. Quando nós vemos o Salmos 37, versículo 5, que nos diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Temos que entregar o nosso caminho. Temos que depositar verdadeiramente a nossa confiança, porque a gente sabe que para crermos tem que ter fé, para acreditar tem que ter confiança. A gente não pode simplesmente acreditarmos e confiarmos porque a gente vamos por intuito de outra pessoa, não. A gente tem que usar, a gente tem que exercer a fé sobrenatural. A gente observa que as pessoas muitas vezes, como Paulo abordou também em Coríntios, muitas vezes as pessoas têm a fé apenas por ver, mas o crente não. O crente, ele tem a fé por não ver aquilo que não está vendo. É uma fé sobrenatural, é uma fé que não tem explicação. Você já pensou? Você acreditar naquilo que você não vê? A gente possamos analisar nós mesmos. A gente somos cristãos, a gente servimos a um Deus que está conosco, que está aqui, que está aí, que está neste momento nos cultos sendo realizado nas igrejas evangélicas. Deus está lá em sua presença, Deus está em todo canto, em todo lugar. Mas isso é ato de fé.
é confiarmos, é saber que Deus está conosco. Aonde existia um cristão neste momento, no trabalho, em qualquer lugar, na parada de um ônibus, mas se estiver verdadeiramente ligado com Deus, Deus está lá com ele, Deus está lá com você, Deus está com você. Aonde quer que esteja, se você esteja nos hospital, se você esteja na UTI verdadeiramente, se você está no presídio, Deus também está. Aonde verdadeiramente nós confiamos, o Senhor estará lá. É por isso que o Salmos 37 diz: entrega teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem que confiar, tem que acreditar. A fé é uma coisa que não tem explicação. É um fim de fundamento, é uma base para todas as coisas. Porque acreditar muitas vezes naquilo que a gente vê é fácil demais. Mas acreditar naquilo que a gente não vê é difícil. É por isso que crente muitas vezes é taxado como pessoas loucas, muitas vezes são pessoas esquisitas e muitas vezes são criticados pelas pessoas que muitas vezes a gente não vemos o Deus, mas prestamos verdadeiramente a nossa homenagem, a nossa adoração, a nossa veneração ao nosso Deus, porque Ele merece toda a honra. A gente sabemos que não vemos Deus, mas sentimos a sua presença. É como muitas vezes a gente está na rua, aquele vento sopra forte, é a mesma coisa. Deus, Ele se faz presente em nossas vidas. A gente sente Deus em nossas vidas. A gente não precisa ver Deus, mas vai chegar o momento de a gente podermos ver o Senhor, de a gente verdadeiramente podermos tocar no Senhor, vermos as marcas que o Senhor passou por amor a nós, na cruz do Calvário, aonde pegaram a sua mão direita e a sua mão esquerda, esticaram, a pregar um prego, aleluia, nos seus pés, para ser crucificado como se fosse um malfeitor, para nos dar esta oportunidade, essa graça, essa misericórdia em favor imerecível que nós temos. E muitas vezes, quantas pessoas são ingratos, quantas pessoas muitas vezes murmura, xinga e muitas vezes não conseguem ver as misericórdias de Deus por onde o Senhor passou. Muitas vezes a gente passa por algumas provinhas, algumas dificuldades e ficamos murmurando, ficamos muitas vezes criticando, ficamos muitas vezes questionando, dizendo: Deus, tu vai deixar, faz alguma coisa. Mas não é assim. Mas tudo, aleluia, o Senhor passou por amor a nós. Não foi nós que passamos por o Senhor, mas o Senhor passou por nós. Foi Ele que nos trouxe o perdão dos nossos pecados. Foi Ele que, nesta noite, a gente estamos aqui. Os senhores estão na igreja, muitos vão chegar, vão ver este vídeo. Aleluia, vão vermos esta pregação, este momento de reflexão da palavra de Deus. Muitos estão verdadeiramente, aleluia, estão presos, estão nos cárceres por causa dos seus atos, dos seus erros. Mas muitos vão escutarmos a palavra de Deus, já escutaram a palavra de Deus, porque Deus tem homens, mulheres de Deus, aonde quer que esteja, para pregoarmos, porque o Evangelho ele não é limitado. O Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, não é limitado, mas a palavra de Deus alcança em todo canto. Se nós estamos no Brasil, possamos estarmos na Suíça. Se nós estamos na Suíça, possamos estar nos Estados Unidos. Aonde quer que esteja um cristão, Deus utiliza dele para anunciarmos o seu Evangelho, a boas novas de salvação. Porque nós somos instrumento. Não importa se você sabe pregar ou não sabe pregar, mas Deus ele se utiliza de você para pregoar, para falar que Ele é o Salvador do mundo, que Ele veio salvar, Ele veio libertar, Ele veio resgatar os que se havia perdido. Sem Ele, aleluia, nós não somos nada. Mas a presença do Espírito Santo de Deus, que nos proporciona, que nos orienta, que nos guia para falar do seu amor. Assim como nós estamos a falar, neste momento, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. O Senhor é o Senhor Todo-Poderoso,
que nos tem dado este privilégio, esta oportunidade de sermos o adorador, de sermos o glorificador do seu santo nome. Aleluia. Vamos adorarmos a Deus. Vamos adorar nesta noite. Aleluia. Vamos adorarmos. Você possa dizer, mas eu não tenho motivo para adorar. Eu não tenho motivo para glorificarmos a Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, nós temos motivo de adorarmos o Senhor. Temos motivo de glorificarmos o seu santo nome. Porque Ele tem feito coisas grandiosas em nossas vidas. Sem Ele, nós não somos nada. Aleluia, aleluia, meu Deus. Aleluia. Adore ao Senhor nesta noite, porque Ele é grandioso. Ele é tremendo em nossas vidas. Ele é Deus grande, Deus poderoso. Aleluia. Eu saudarei, saudaremos ao Rei assim. Meus queridos irmãos, eu gostaria de estarmos trazendo uma pequena reflexão daquilo que Deus tem colocado em nossas vidas para nos meditarmos nesta noite de uma forma gloriosa e importante para refletirmos um pouco o que a mensagem bíblica ela nos edifica, ela nos preenche a nossa alma e nos dá alegria para podermos vivermos, para podermos verdadeiramente seguirmos em frente. Quando nós possamos observarmos uma casa para se construir, ela precisa de uma base. Ela não se começa simplesmente por levantar, colocar tijolos, fazer os quadrados, não. Mas ela tem que ter uma base, ela tem que medir, ela tem que ser cavada para que a casa ela possa aguentar muitas vezes os abalos, principalmente quando se faz uma casa no meio de uma avenida, onde se passa carro pesado. Esta base desta casa ela tem que ter uma base bastante bem preparada, porque ela vai abalar devido às carretas, devido aos ônibus, devido aos carros que vai passar e precisa verdadeiramente de um alicerce preparado para suportar. Assim é a vida do crente. O crente que não medita a palavra de Deus, que não guarda a palavra, é como uma casa que é construída muitas vezes numa areia. Vem os abalos, vem as tempestades, mas não está edificado. Está ali aparentemente com alguma aparência, com a estrutura de uma casa, mas ela vai cair. Mas uma casa que verdadeiramente ela esteja alicerçada, preparada
Pode vir um vento, pode vir a tempestade, pode vir um vendaval, pode vir o que vier, mas ela vai suportar. Assim é o crente que não reflete, não guarda, não medita a palavra de Deus. E quero convidar os irmãos para estarmos meditando nesta noite no livro de Lucas, capítulo 35, 18 e 35, para estarmos a meditarmos nesta noite. Quero mandar uma saudação aos nossos amados. Deus abençoe. Deus tenha de misericórdia de cada um de nós. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante, que nos diz: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava sentado junto do caminho, meditando, e ouviu passar a multidão e perguntou: Quem era aquele? E disseram que era Jesus de Nazaré que passava. Então, clamando, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que ia passando responderam para que se calasse ainda mais, e clamava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que trouxeste, e chegando ele perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E logo seguisse glorificando a Deus. Todos os povos, vendo que isso, dava louvores a Deus. Meus queridos, amados irmãos, queridos, possamos a meditarmos e vermos com que clareza esse texto nos dá para nossas meditações. É uma da reflexão que possamos a meditar. Nunca desistir, mas sempre persistir. Nunca desfalecer em meio às dificuldades, em meio aos problemas desta vida. Mas o nosso alvo e o objetivo que nós temos é Cristo. E possamos observarmos aqui, com esse contexto e texto, uma das reflexões que possamos a meditarmos nesta noite, de uma clareza importante para a nossa vida espiritual. Um homem que, por causa da lei e a sua deficiência, lhe condenava como se fosse uma pessoa amaldiçoada. Era esta doutrina, possamos falarmos assim, a lei judaica, que qualquer pessoa que nascesse com qualquer deficiência fosse, ela não era aceita, ela não era corrigida para vivenciar dentro de uma sociedade. Mas esta família poderia ser que Deus castigasse por causa dos seus pecados. Possamos ver isso no livro de João, capítulo 9, versículo 1 e diante, quando os discípulos perguntam a Jesus: quem pecou? Foi este ou foi os seus pais? Para que nascesse cego. Eles traziam esse conceito bíblico de uma forma tão terrível, este pensamento, esta qualificação diante das pessoas que nascessem com deficiência. Sabemos que as pessoas não pediram para nascer com deficiência. Sabemos que as pessoas não nascem deficientes porque quer. Mas a vida atribui. A vida muitas vezes nos surpreende. A gente sabe que quando alguém se casa, se prepara para se aguardar o seu herdeiro ou herdeira, a gente sabe que vai nascer.
mas não sabemos se vai nascer com saúde, se vai nascer perfeito, se vai nascer com uma deficiência, se vai nascer menino ou menina. Hoje a gente sabe que a ciência está bem avançada, mas naquela época sabemos que a ciência não tinha tanto avanço. As pessoas não sabiam qual era o sexo da criança. Poderia ser feminino ou masculino. Poderia ter alguma deficiência ou não ter deficiência. Porque se eles soubessem que aquela criança viesse com uma deficiência, eles pediriam logo para abortar ou para tirar da madre daquela mãe. Mas as pessoas tinham que esperar o tempo para gerar, para chegar o tempo de um grande nascimento. Um nascimento esperável, um nascimento que viesse alegrar, aleluia, as pessoas, aquele casal, a família, principalmente se for homem, porque nós observamos que as mulheres no Oriente Médio não era bem aceito, mas apenas os homens, para sermos muitas vezes o sucessor do seu pai, para sermos alguém que vai estar trabalhando ali. As mulheres apenas era como se fosse uma reprodutiva, uma pessoa que está ali só para reproduzir. E nós observamos que pessoas que nascem com deficiência, ela não pedem para nascer. E foi por isso que houve a interrogação daqueles discípulos no capítulo 9 de João, e pergunta a respeito destas condições. Quem pecou? Quem errou para que esta situação viesse a acontecer? É como o pai daquele homem viesse pecando, os pais pecassem, isso era hereditário. Era uma maldição diante das famílias. As pessoas tinham esse complexo. As pessoas tinham estas situações em sua mente, em seu regime, em suas doutrinas. E nós observamos que muitas pessoas que nasciam com deficiência era logo descartado das famílias, porque ninguém queria ser visto com uma pessoa deficiente em casa. Teria que deixar logo na rua para sobrevivermos ao tempo. Mas este homem, nascendo com esta deficiência, desprezado pelos pais, desprezado pela mãe, desprezado pela família, por causa de uma lei, por causa de uma complexidade que as pessoas induzem. Quantas pessoas muitas vezes induzem as pessoas? Aí as pessoas muitas vezes vai pela cabeça dos outros. E vai seguindo, vai seguindo. E muitas vezes não é aquilo que se parece. Não é aquilo que ele achava. Porque muitas vezes as pessoas falam de alguém, mas não conhecem aquele alguém. As pessoas falam mal de alguém, mas não sabem quem é aquele alguém. E vai falando, e as pessoas vão dizendo: fulano não presta, ciclano não presta, Beltrano é assim. E estes conceitos errados e essas ações malignas que as pessoas induzem as pessoas a errar. Mas quando a gente conhecemos, quando a gente verdadeiramente, a gente sabe quem é, temos um diálogo, temos uma conversa, temos uma pesquisa psicológica para entender, compreender quem é aquela pessoa, se é uma pessoa normal ou uma pessoa com algum problema, alguma dificuldade em seu raciocínio, em seu pensar, em seu falar. Porque tem pessoas que muitas vezes não têm a sua mente totalmente corrigida. Uma mente preparada, mas é uma mente muitas vezes poluída.
uma mente muitas vezes desequilibrada, não por uma deficiência que a vida lhe surpreendeu, mas pelas condições de que vive aquele ser humano, aquela pessoa, muitas vezes com uma mentalidade totalmente subscura. Mas quando a gente começamos a conhecer e a dialogarmos com aquela pessoa, entendemos que aquela pessoa ela tem uma mente baseada, uma mente muitas vezes de propósito. Mas nós vemos que as pessoas criou esta imagem, criou este perfil, e este homem foi jogado em sua idade, de sua fase, desprezado pela família, jogado para vivermos a ponto de esmola, de mendigando muitas vezes, quem sabe na lata do lixo, procurando comida para sobreviver, procurando alimento para se manter, resto de roupa, porque não tinha ninguém que comprasse roupa para aquele homem. Mas estava lá como se fosse um lixo, alguém sem valor, alguém sem nenhuma característica de um cidadão, mas de um cachorro. Quantas pessoas muitas vezes olham para outro deste modo, se acha inferior, se acha muitas vezes importante, se acha por causa do seu QI muito elevado, e muitas vezes quer humilhar, quer muitas vezes mostrar o seu conhecimento, quer mostrar que mas é pobre, é cego. É guiado pela uma ideologia totalmente ao contrário daquilo que a Bíblia nos ensina. Precisamos sermos humildes. Não é de roupa, não é minha roupa rasgada, minha sandália trocada, mas ser humilde de corações, de simplicidade. É como nós vemos que na Bíblia nos mostra que Jesus traz uma grande ilustrações. Ser prudente como uma serpente e ser simples como uma pomba. É termos prudência naquilo que possamos verdadeiramente a corrigir. Há muitas vezes a policiar, mas ser simples como uma pomba que não tem vaidade, que não tem uma beleza que denotasse as pessoas, que as pessoas pudessem admirarmos aquela pomba, mas a pomba, ela é simples, ela não tem tanta beleza, ela não tem tanta característica. As pessoas hoje, muitas vezes, para ser, muitas vezes, atraente, para mostrar sua beleza, é totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos ensina. Ser simples, ser prudente, para ser denotado por Deus, para ser reconhecido pelo Senhor, não pelas pessoas, não por alguém, por causa da sua beleza, por causa da sua roupa. Certo que ninguém vai andar rasgado,
Certo que ninguém vai andar desajustado, não. Vamos andarmos com a nossa roupa. Mas o que eu falo aqui não é a roupa que vestimos, mas é o nosso caráter. É a nossa vida. Como denotamos diante das pessoas. Como as pessoas nos veem, nos representam. De tantos fatores que nos trazem para nós. De um conceito, de uma fase que muitas vezes nos traz para nós de uma forma ao contrário ao que a Bíblia nos ensina. Mas precisamos, meus amados, andarmos com o que a Bíblia nos ensina. Fazermos o que o Senhor nos tem ordenado para que possamos sermos reconhecidos por Cristo. E possamos observarmos que há condições deste homem de uma forma ao contrário de que a lei lhe condenava. Mas ele tinha, aleluia, perseverança. Ele não se importou com que as pessoas xingassem. Ele não se importou com que as pessoas viessem jogar-lhe pedra. Ele não se importou com que as pessoas viessem a querer chamar de louco. Mas o desejo dele era uma oportunidade com o Mestre. Não para pedirmos um carro novo, não para pedir uma casa nova, não para pedir alimento por causa da sua necessidade, não. Mas era algo mais importante na sua vida. Era uma coisa simples, mas importante, objetiva. Quantas pessoas que não sabem pedir. É por isso que nos evangelhos nos diz que se você não sabe pedir, ore assim: Pai nosso que está no céu, santificado venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e perdoa hoje como nós perdoamos. Uma oração de humildade, de quebrantamento, de reconhecermos a grandeza de Deus. Mas muitas vezes as nossas orações é: Deus me dá, Deus vem cá, Deus faz ali, Deus toma ali. Mas este homem nos ensinou, nos deu um grande ensinamento diante de uma oportunidade única. Se Deus te desse a oportunidade agora, perguntasse a você o que você queria, o que você pediria? Este homem teve oportunidade bastante para lhe pedir algo, desejar algo, mas ele, vendo que a multidão era enorme, pergunta ao seu colega que estava próximo dele: quem é que está passando aqui? Jesus está aqui, Jesus está aí, Jesus está no culto, Jesus está no avião, Jesus está no seu trabalho, Jesus está no seu quarto, Jesus está na sua sala, Jesus está na cozinha, Jesus está aí no seu sofá com você. Talvez escutando esta mensagem bíblica, esse momento de uma reflexão para a nossa alma, para nos alimentar, nos enchermos de sua graça. E aquele homem estufa seu peito e